Lucas Schettini mandou aí o portfólio dele pra gente e disse o seguinte: Boa tarde, Marco. Gostaria de um feedback sobre portfólio, principalmente sobre as cores e o desenho em si, pois eu sinto que eu tenho um resultado bem aleatório de um trabalho para o outro. Estou arriscando em fazer mais cenários e tentando sair da zona de conforto. Confesso que fico sem cabeça para estudar por conta das commissions. Vamos dar uma olhadinha então no portfólio do Lucas. Se você quiser complementar a sua pergunta, Lucas, no chat também fica à vontade, tá? E aí, se você puder me responder também, cara, você tem pego muitas commissions? Como é que tá funcionando? Você tá vivendo disso já? Como é que tá rolando essa vida? Ultimamente tô pegando bastante até. Legal. Que bom, cara. Já começa a ficar bem mais antigo, né? Eu percebo algumas coisas no seu portfólio que eu já vi em vários outros e que você tem um tipo de arte bem específica de quem consegue observar muito bem, tem uma percepção legal a respeito de ilustração e tal. E eu vou ser completamente sincero, como eu sempre sou em todos os feedbacks, então eu peço que você não fique de forma alguma assim, ofendido, porque não é nada em relação a você, é simplesmente em relação à arte, tá? Não quero te ofender de forma alguma. Então, dito isso, você tem uma ótima observação de novo, funciona bem, você consegue fazer uns estudos onde você consegue copiar muito bem. Só que na hora de você criar coisas da sua imaginação, eu percebo que você tem uma dificuldade muito grande de não focar apenas em detalhes e se preocupar com o todo. E isso acarreta algumas coisas. A principal delas é aonde você tem personagens com o rosto muito bem estruturadinho, porque você se baseou numa referência direta e você consegue transpor os elementos importantes de uma estrutura da sua referência para a sua criação, mas todo o resto da sua cena fica muito artificial. Corpo, roupa, armadura, cenário, e isso me mostra uma falta de estrutura no desenho, principalmente assim, e talvez uma falta de conhecimento até em perspectiva, em elementos mais simples do desenho, que a gente considera simples, né, no sentido de fundamentos, que você acabou negligenciando porque eu acredito que você gosta de pintar muito. E eu já vi esse perfil de artistas várias vezes, mas eu consigo falar isso com muita propriedade porque eu sou um desses artistas, tá? É um tipo de artista que gosta muito de pintar, que já entendeu como usar referência, especialmente referências diretas de retrato, mas quando a gente fala de um todo, de uma ilustração como um todo, fica devendo muita coisa. Porque não vai existir referência para tudo, absolutamente. Porque senão vira uma cópia de uma foto. Então você vai precisar voltar nos estudos. Vamos lá, vamos pensar num geral, que é o que eu consigo visualizar, tá? Você vai ter que voltar nos estudos de desenho desde o começo, tá? E não sinta como se fosse, mas pô, já tô vivendo disso, já tô conseguindo pegar commission, eu não vou fazer. Cara, não é isso. Tipo, não é uma questão de se rebaixar de forma alguma. Eu vou até olhar nos teus olhos aqui, ó. Não é uma questão de se rebaixar, tá? Pelo contrário, é realmente uma questão de entender como que o estudo de pintura funciona e o estudo de fundamentos funciona, que é você dar várias voltas nos mesmos estudos para sempre. É uma luta eterna de você sempre voltar nos mesmos fundamentos. Então, quando você aceita isso, como o Cledson disse, fica realmente tudo mais fácil porque você vai entender que você vai estudar desenho para sempre. Exatamente, é a mola que o Mike fala. Exatamente, exatamente. Eu falo disso também no curso ali de como estudar, né, na parte de membros do YouTube. E então, quando você voltar para isso, eu preciso que você estude, cara, perspectiva do zero. Entenda, tipo, perspectiva, sabe? Pega ali um livro básico, como se você estivesse aprendendo tudo do zero, como se você não soubesse nada.
Isso vai ser importante para você colocar o pé no chão e realmente ver se tá faltando alguma. Se tá faltando, não, se tem alguma lacuna no seu entendimento de desenho, porque com certeza tem alguma coisa que você pulou ou que você não viu porque você já estava focado em outras coisas, na pintura ou em pegar trabalho. No meu caso particular, foi eu negligenciei a etapa de desenho ali no começo porque a pintura já estava me trazendo um pouco de dinheiro e um pouco de trampo. Então eu estava focado em trabalhar ali na pintura, que era o que estava me trazendo trampo, mas o meu desenho sempre ficava negligenciado. Então, eu acredito que você se encontra no mesmo momento, por isso que eu estou falando, volta em perspectiva, volta em construção, então, cubo, cilindro, tudo isso em perspectiva e você conseguir fazer isso de imaginação, rotacionar esses elementos, para que depois você consiga deixar isso de uma forma mais complexa. Então, antes de você fazer uma armadura toda complexa, entenda que essa armadura, na verdade, resumidamente, é um cilindro. E isso vai ser importante para o meu segundo ponto, que é, na pintura, o que está acontecendo na sua pintura é, de novo, o rosto está ficando muito legal, beleza, porque você tem uma referência direta, mas quando você vai criar alguma coisa na sua pintura, você acaba fazendo uma coisa que é muito comum, que se chama overmodeling. Overmodeling é basicamente quando você acaba renderizando luz e sombra da mesma forma, onde você acaba pensando pintura de elementos de imaginação, tudo como forminhas individuais pequenininhas e criando altos contrastes tanto na luz quanto na sombra e perdendo a noção do todo. Então eu vou te mostrar aqui alguns exemplos das suas pinturas, onde você acabou delimitando e detalhando, ó, a luz e sombra, tipo na sombreira, da mesma forma, você acabou criando pequenos volumes e vários volumes em tudo. E aí você não entende qual é a fonte de luz, porque tá tudo parecendo que tá iluminado, você perde a relação do todo na pintura. E o mais importante na pintura é você ter essa relação do todo antes de começar a detalhar, entendeu? Então eu posso ver outros exemplos aqui, ó, de novo. Qual é a fonte de luz nesse cinto? Por que eu tô falando isso? Porque a parte de cima e a parte de baixo tá iluminada igual. A parte da frente tá iluminada igual. Ó, tá tudo com o mesmo nível de detalhe, tá tudo com o mesmo nível de contraste, tá vendo? Então isso também tem a ver com o desenho, ó. Olha, olha essas escamas aqui da armadura dele. Não estaria em sombra? Será que não estaria em sombra? Ó? Tipo, tem uma sombra projetada aqui que ela para aqui, porque aqui é onde a sua referência acabou, ó, pro pessoal que não tá vendo, ó. Essa parte aqui, ó. É aqui mais ou menos onde a sua referência acabou, e aqui aonde você foi fazer de criação, você não continuou a mesma sombra. Por isso que me salta muito aos olhos essa questão dos fundamentos mesmo, tanto do desenho quanto de pintura. Porque aquele entendimento que eu falei sobre o desenho de formas simplificadas, de cilindro, caixa, esse tipo de conhecimento, ele é transposto para pintura muito fácil, sabe? Tipo, e quando você não tem muito bem estabelecido aquele conhecimento, na hora de você fazer a pintura, ele fica evidente. E é a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Essa parte toda da armadura dele, ela tá iluminada igual. Se a gente coloca isso aqui em escala de cinza, ela tem o mesmo nível de contraste. A gente não consegue distinguir o que é iluminado e o que é sombra nos valores. A gente consegue fazer isso, porém, no rosto, porque você usou uma referência direta. E é por isso que eu tô falando. Claramente você consegue observar muito bem, mas na hora de criar coisas, tem essa lacuna aí bem importante que vai fazer com que daqui a alguns anos, se você pegar firme nesses estudos, o seu trabalho dê um salto de qualidade absurdo, tá? E não só nesse sentido de só estudar, mas coletar muitos feedbacks, ter alguém, algum mentor, se possível, fazer algum curso de fundamentos de pintura, porque o seu trabalho vai evoluir muito bem. Porque uma das coisas mais difíceis você já tem, que é a parte de observação e percepção visual, que para mim é a parte fundamental ali de tudo, né? O que vem antes de qualquer coisa, tá? Então, essa é a minha análise do seu portfólio. A respeito das cores, por causa desse método de pintura e de tudo isso que eu falei, as cores elas acabam ficando de uma forma que não tem muita harmonia na cor e elas ficam um pouquinho lavadas, a não ser que você esteja olhando diretamente para uma referência. Tem técnicas para você burlar isso, essa questão, mas eu focaria não em cor nesse momento, mas em valores e desenho, que eu acho que é o que está pegando mais forte na hora de você criar alguma coisa. De novo, é uma questão extremamente subjetiva e que envolve simplesmente a sua arte. Não tem nada a ver com você, tá? Por isso que eu falo que, às vezes, são palavras que parecem muito duras,
mas de forma alguma é pra prejudicar, é pra tentar te ajudar e já te colocar num caminho da hora, assim, porque eu passei exatamente pela mesma coisa. Eu passo ainda, sabe? Mas eu acredito que se você ir pra esses estudos específicos de pintura, de fundamentos de pintura, vai ser muito bom pra você. O que me ajudou nesse tipo de estudo foi o livro Ala Prima. Esse livro me ajudou muito na hora de entender pintura e todos os cursos de desenho e estrutura básicos, Draw a Box, que a gente sempre fala aqui na live, né? Draw a Box, Perspective Made Easy, o Framed Perspective, são livros e cursos que me ajudaram muito também a melhorar um pouquinho. Belezinha? Então, é um papo mais abrangente, um pouquinho mais geral, não é específico sobre o seu portfólio, mas é na sua técnica de desenho que eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Espero ter ajudado aí na sua mentalidade. De novo, eu queria Eu quero aplausos. relembrar que essa parte de observação é muito difícil e você Mais já tá meio alto. caminho andado. É meio que foca nessa parte aí que vai dar muito bom, tenho certeza absoluta. E não só o livro, né, mas eu tive muita ajuda dos meus grandes mestres aí, Mike Azevedo, César Rosolino, Rafa Zanquetin, Carol Gariba, enfim, esses meus amigos que eu considero meus mestres que me ajudaram muito nessa parte também. Belezinha? Faz bastante tempo que eu não tenho feedback, eu estava bem perdido como prosseguir. Valeuzão, Marco. Tamo junto, então. Boa sorte, mano, porque é difícil, mas a hora que você aceita, que nem o Cledson falou, cara, tudo fica mais fácil e você vai desenvolver ótimas peças, eu tenho certeza absoluta. Beleza? Esse feedback rebateu muito em mim, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Tenho certeza que porque, que nem eu falei, é um perfil muito específico de artistas. Que é uma linha que eu segui, mano, certo? É perfeito, assim, é exato, assim. Eu tenho certeza que vai ajudar a outras pessoas também. Espero que ajude outras pessoas esse feedback. Tá bom? Boa sorte, Lucas. Tamo junto, cara, e tamo aí nas lives e sempre no YouTube pra, caso você precise de alguns feedbacks mais pontuais também, a gente pode seguir. E eu também vou fazer na área de membros uma parte de estudos bem focado nisso, mas seria nos próximos meses, tá bom? Bora junto, mano. Você não tá sozinho nessa. Simbora.